Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gisele e eu vou gravar um vídeo para vocês agora do terceiro ano do ensino médio do Colégio Supérios. A minha aula para hoje vai ser a aula 2 e 3 de estrutura atômica da matéria e eu quero abordar o modelo atômico atual. Mas para isso eu preciso, num primeiro momento, retomar com a turma a nossa última aula presencial. E o assunto da nossa última aula tentava explicar o modelo atômico proposto pelo Bohr, o chamado modelo Rutherford-Bohr. Nesse modelo Rutherford-Bohr, proposto pelo Bohr, a gente vai explicar por que o elétron, ao girar ao redor do núcleo, por que o elétron não cai no núcleo. Porque na proposta do Rutherford, o elétron negativo estaria na eletrosfera, uma região ao redor do núcleo, e o núcleo positivo, contendo cargas positivas, segundo Rutherford, o elétron giraria ao redor do núcleo. Tudo bem, essa é a informação, mas o Rutherford não explica como é que o elétron não acaba caindo no núcleo. Quem vai explicar isso é o aluno do Rutherford, o Bohr. Então, o Bohr é o cara que vai explicar que os elétrons giram ao redor do núcleo em níveis de energia. E esses níveis de energia o Bohr vai chamar de órbita circular. Essa retomada é muito importante porque no modelo atual isso vai mudar um pouquinho. Então veja só, o Bohr explica: os elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas circulares. Além disso, cada nível de energia, que seria sinônimo de camada, possui uma quantidade de energia. Então, a primeira camada tem uma quantidade de energia, a segunda camada um outro valor de energia, a terceira camada um outro tanto de energia, e assim, cada nível tem um tanto de energia. E olha só, ainda na proposta de Bohr, os elétrons só podem ocupar os níveis que tenham determinadas quantidades de energia. O que isso significa? Isso significa que cada camada tem um tanto de energia e o elétron que está em uma dada camada tem o mesmo tanto de energia que aquela camada. Vamos seguir. Os elétrons podem saltar de um nível para o outro mais externo, desde que absorva uma quantidade bem definida de energia, chamada quantum de energia. Para a gente entender isso, tem que esperar um pouquinho. Olha só. Segundo Bohr, quando dois elétrons estão no mesmo nível, eles têm que ter o mesmo tanto de energia. Então, se eu sou um elétron, estou na terceira camada, no terceiro nível, e você é um elétron que também está no terceiro nível, então nós temos o mesmo tanto de energia, porque estamos na mesma camada. Agora, é possível que a gente salte de camada, mas para que um elétron salte de uma camada para outra, uma energia de fora tem que ser fornecida. Essa energia que vem de fora, nós vamos chamar de quantum de energia. E esse quantum absorvido faz com que o elétron salte para uma camada mais externa. Mas para frente a gente vai ver que não é bem camada mais externa, mas sim uma camada mais energética. Ainda na proposta do Bohr, quando esse elétron que absorveu um pacote de energia saltou para uma camada mais energética, quando ele produziu um estado intermediário que nós vamos chamar de estado de excitação. Após o estado de excitação, que é passageiro, o elétron vai voltar. E quando o elétron volta, ele libera a energia absorvida, desta vez na forma de luz. Ele libera uma energia na forma de luz que nós vamos chamar de fótons. Eu produzi um desenho aqui, espero que esteja claro na compreensão dele. Eu vou mandar o slide para vocês, então vocês podem ver o desenho um pouco maior. Eu quero que vocês imaginem aqui, essas aqui que eu desenhei de laranja são as camadas ao redor do núcleo. Tem um núcleo que eu deixei invisível, que está tão pequeno que você não consegue ver. E essa primeira camada, olha, tem duas partículas negativas que são os elétrons. A segunda camada, eu desenhei um elétron só. E eu quero que a gente olhe para esse elétron que está na segunda camada. Observa que esse elétron está na camada que eu vou chamar de camada de origem. É a camada original dele. Agora, quando esse elétron recebe um quantum de energia, ele salta para uma camada mais externa. A gente sabe que o corretíssimo é dizer uma camada mais energética. E ele saltou. Quando o elétron está numa camada mais energética do que aquela que era a camada dele, nós dizemos que o átomo está no estado excitado ou mesmo o elétron está no estado excitado.
o estado de estação do elétron é passageiro. E o elétron que foi volta. Então, vamos dizer assim, é a volta dos que foram, né? O elétron foi e vai voltar. Acontece que uma coisa bem interessante é que quando o elétron volta para a camada de origem, ele vai liberar a energia absorvida, só que agora ele vai liberar energia na forma de luz. E em algumas questões vocês vão ler que libera energia na forma de fótons. Então, é nesse contexto, com essas descobertas, que então nós vamos conhecer o modelo atômico atual. O modelo atômico atual, no momento, o que nós temos do modelo atômico é um foco no elétron. Então, toda a ciência está tentando entender como é que funciona o elétron. E olha só, para já quebrar algumas ideias, o elétron que estiver numa mesma camada, quer dizer, na verdade, 2 elétrons, né? Vou até corrigir o slide para mandar para vocês. Elétrons numa mesma camada pode ter energia diferente. Então, olha só, eu sou um elétron que estou na terceira camada e você é um elétron que também está na terceira camada. Não necessariamente temos a mesma energia. Então, dentro da mesma camada, existem subcamadas de energia, que nós vamos chamar de subníveis. Quem vai chamar de subnível é esse cientista, que o nome está aqui, ó, Sommerfeld. Vou ler como eu escrevo. Ele diz que o elétron, além de girar em órbitas circulares, como previu o Bohr, o elétron também gira em órbitas elípticas. E essas órbitas circulares e elípticas são os subníveis, que nós vamos chamar de subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Isso é importante. O nome do cientista não é importante, mas os subníveis são importantes. Na sequência, na evolução dos modelos atômicos, de Broglie propôs o princípio da dualidade. Todo elétron em movimento está associado a uma onda característica. Então, se o elétron se movimenta, a esse movimento temos uma onda característica. Eu troquei a ordem aqui, eu vou pôr todos de uma vez. Nós temos aqui o Heisenberg, em 1926, que propõe o princípio da incerteza ou da indeterminação. Heisenberg, aquele do seriado, né? Olha a proposta do Heisenberg. É impossível determinar a velocidade, a posição e a trajetória do elétron simultaneamente. A ideia é assim, ó. Se eu olho para o elétron, eu estou fornecendo energia para ele. Se eu forneço energia para o elétron, ele muda de camada, ele muda o seu comportamento. Então, quando eu olho para o elétron, eu modifico o seu comportamento. Então, é impossível saber essas informações do elétron. Sabendo que é impossível saber essas informações do elétron, olha o que o Schrödinger, talvez esse cara é o conhecido da física, aquele cara do gato. O Schrödinger disse que é impossível calcular a posição de um elétron na eletrosfera. Olha, existem alguns livros didáticos que me passam a seguinte orientação para tentar explicar para você. Pensa numa colmeia. Pensou numa colmeia? Numa casa de abelha. Pensa nas abelhas ao redor. Imagina que o seu olho humano vai tentar acompanhar uma abelha. Você consegue acompanhar uma única abelha? Não consegue. Porque essa abelha fica malucona ali. Ela fica rodando. Então, é mais ou menos essa ideia. Você não consegue saber exatamente onde está uma abelha. Mas você consegue saber mais ou menos onde tem uma abelha. Esse mais ou menos, onde está o elétron, a ciência dá um nome. Na verdade, o Schrödinger deu um nome. O nome é orbital. Então, olha o conceito de orbital. Orbital é a região do espaço onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron. Então, o modelo atômico atual também pode ser chamado de modelo orbital. No modelo orbital, eu não sei onde está o elétron, eu sei onde mais ou menos ele está, qual é a região de máxima probabilidade de encontrar um elétron, assim como eu sei onde é máxima a probabilidade de eu encontrar uma abelha, ali ao redor da sua casa, da sua colmeia. Então, tenta pensar nessa analogia. A casa da abelha, aquele monte de abelha voando em volta da casa dela, você não consegue acompanhar uma delas, então você não consegue ver a velocidade, nem a distância, nem a posição direito. Mas você sabe mais ou menos onde essa abelha está. Se fosse o elétron no lugar da abelha, bom, eu não sei onde o elétron está, mas a região onde é máxima a probabilidade de eu encontrar um elétron, nós vamos chamar de orbital. Então, de tudo isso, eu preciso saber também que cada elétron que um átomo tenha, tem 4 números quânticos que vão determinar o valor energético deles. E para nossa realidade do estado de São Paulo e Enem, nós estudamos apenas 2 dos números quânticos, que são os que eu vou apresentar no próximo slide para você. Os outros 2 números quânticos eu até comento, vou falar rapidamente o nome dos outros números quânticos, mas para nós, que interessa? 2 números quânticos.
Quais são eles? Primeiro número quântico principal, representado pela letra N. Ele indica o nível de energia, é como se fosse camada, só isso. Quanto maior o N, maior a energia do elétron. Por exemplo, quando o N for 1, é a camada K. E cabe ali até 2 elétrons. Acho que essa última linha nem importa muito para mim, eu quero só comparar isso. Olha, se eu estiver falando do N, do nível 2, é a camada L. Nível 3, M, 4N, 5O, 6P, 7Q. E cada um desses números quânticos que estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eu posso também chamar de nível. Eu posso também, esses números, chamar de valor de energia. Então, lembra no slide anterior? Cada elétron tem 4 números que determinam o seu pacote energético. O primeiro número é o número quântico principal. Agora eu vou apresentar para vocês o número quântico secundário. Ele indica em qual subnível de energia o elétron está. Então, pode ser o subnível S, o P, o D ou o F. O subnível S, em termos de energia, ele vale 0. O subnível P, em termos de energia, ele vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Essa não é uma informação importantíssima para a sua vida. Mas eu vou te mostrar ela com um detalhe lá na distribuição eletrônica. Lembra que o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Bom, vamos dar continuidade. Nós estudamos só esses 2 números quânticos. Número quântico principal, número quântico secundário ou azimutal. E aí tem o magnético, número quântico magnético e o número quântico de spin. Spin é o giro do elétron, que pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. O que eu quero aqui com vocês? Nos vestibulares da maioria de vocês, não caem os outros números quânticos. Então, nós vamos lidar com o Enem, nós vamos lidar com o FUVEST, com o Unesp, com o Unicamp, nós vamos lidar com Federal de Minas, nós vamos lidar com alguns vestibulares daqui da região sudeste. Vamos seguir, então. A partir das observações experimentais, alguém colocou os subníveis de energia em ordem crescente de energia até que deu um probleminha ali. E você tá vendo. Vinha, ó, primeiro nível, camada K, segundo nível, camada L, terceiro nível, o M. Na hora que veio o quarto, teve um encaixe. Teve um probleminha ali nos valores de energia. Então, um cientista chamado Pauling construiu um diagrama. Esse diagrama nós podemos chamar de diagrama de Pauling ou diagrama de diagonais, que é esse daí que eu vou começar a construir com vocês. É importantíssimo você saber o diagrama de diagonais. Volta nesse minuto do vídeo, mais ou menos 12 minutos e 45 segundos. Que você vai ter que lembrar como é que constrói. Primeiro, escreve do número 1 ao 7. Escreveu? Põe S para todos. Pula o 1, repete, do 2 ao 7. Põe P para todos. Tira o primeiro e o último. Do 3 ao 6. Põe D para todos. Agora só o 4 e o 5. F em todos. E aí, nós vamos tentar imaginar alguém jogando uma flecha, tipo um arco e flecha. Nós vamos mandar diagonais. Gente, deu um trabalhão fazer essas diagonais se mexerem. Ó. A primeira diagonal pegou o 1S. Segunda diagonal, 2S. Terceira pegou 2S. Muito importante aqui, vou até voltar. Opa, avancei. Observe que a diagonal pega primeiro o 2P, depois o 3S. E assim serão todas. Elas vêm traçando a diagonal. Do lado do seu caderno, do lado direito para o esquerdo. Então, primeiro 2P, depois o 3S. 3P, depois 4S. Então, nota, a diagonal vai. Agora ficou um pouco mais difícil fazer ela pegar mesmo. E aí, agora, a próxima diagonal, aqui vai pegar 3D, 4P e 5S. 4D, 5P, 6S. E, acabando, 4F, 5D, 6P, 7S e, por fim, 5F, 6D, 7P. Eu espero que aqui nesse momento você lembre que 1 vale 1, 2 vale 2, 3 vale 3, 4 vale 4, 5 vale 5, 6 vale 6, 7 vale 7. Mas, isso eu acho que você lembra. O S, eu quero que você lembre que vale 0. O P, 1, o D, 2 e o F, 3. E se você fizer uma soma do nível com subnível dos números quânticos, dá exatamente a diagonal. Por exemplo, o nível é 1, o S é 0. 1 mais 0 dá 0, primeira diagonal. Eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer, vamos segundo. O 2 vale 2 e o S vale 0. 2 mais 0 dá 2, segunda diagonal. A terceira diagonal. O 2 vale 2, o P vale 1. 2 mais 1, 3, terceira diagonal.
O 3 vale 3, o S vale 0, 3 mais 0, 3, terceira diagonal. Olha, o 3 vale 3 e o P? O P vale 1, 3 mais 1 deu 4, quarta diagonal. 4 vale 4, S vale 0, quarta diagonal. 3D, o 3 vale 3, o D vale 2, 3 mais 2 deu 5, quinta diagonal. 4 vale 4, P vale 1, 4 mais 1, 5, quinta diagonal. 5 mais o S que é 0, quinta diagonal. 4D, 4 vale 4, D vale 2, deu sexta diagonal. 5 vale 5, P vale 1, sexta diagonal. 6 vale 6, 6 mais 0, sexta diagonal. Sétima diagonal, 4 vale 4, o F vale 3, deu sétima diagonal. 5 vale 5, D vale 2, sétima. 6P, 6 vale 6, P vale 1, sétima diagonal. 7 mais S que é 0, sétima diagonal, finalmente. 5 vale 5, o F vale 3, deu 8. 6 com o D e o D vale 2. E o 7 com o P. Tudo isso que eu falei agora pra você, provavelmente você nunca viu. Mas essa é uma estratégia para você não errar na hora de passar as diagonais. Você não pode errar as diagonais. Você vai ter que construir esse diagrama sempre. Você vai ter que construir tantas vezes que eu vou até te pedir tarefa. Mas calma, já vou te pedir já a tarefa. Olha. E aqui nós estamos com os níveis traçados em níveis de energia. Então, é cada vez maior o valor de energia. O 7P é o que tem mais energia de todos. Olha, então o diagrama pode ficar assim. E agora eu queria que você notasse, para voltar, que eu coloquei a quantidade máxima de elétrons em cada subnível. Então, em todos os S's eu escrevi 2, em todos os P's eu escrevi 6, em todos os D's eu escrevi 10, em todos os F's eu escrevi 14. E ó, mandar diagonal. Primeira diagonal, 1S. Segunda diagonal, 2S. Terceira, ó a terceira. Primeiro, 2P, depois o 3S. Depois, 3P, 4S. 3D, 4P, 5S. 4D, 5P, 6S. Próxima, 4F, 5D, 6P, 7S. Para acabar, 5F, 6D, 7P. Esse é o diagrama de diagonais. Aliás, quando você escolhe qualquer um dessa distribuição aqui, quando você escolhe qualquer um, reparem que eu escolhi o 4D10, o número grande que está aqui é o nível, é o número do nível. E é importantíssimo saber o nome dessas coisas. Esse aqui é o nível. A letra D é o subnível. E o número que tiver elevado é o número de elétrons. Então, por exemplo, vou escolher outro. Ó, 4F14, números que eu gosto. O 4 é o nível. O F subnível, 14 é o número de elétrons. Ah, e se eu escolher o primeiro, 1S2. 1, nível, S, subnível, 2 é o número de elétrons. Bom, o que eu quero que você faça de tarefa? Você vai montar o diagrama de diagonais, que é aquele ali, vou até voltar para você saber o que é que eu quero de tarefa. Eu quero que você monta isso aqui. Ah, eu vou copiar. Tudo bem, pode copiar. Opa, peraí. Pode copiar, pode sim. Só que não é assim que eu quero. É assim que eu quero. Pode copiar? Pode copiar. Você vai pôr numa folha de sulfite, não tem que mandar foto, você vai deixar bonito, muito bem feito, nada de fazer garrancho, capricha pra caramba, não é pra imprimir, é pra fazer à mão. Se você tiver numa prova de vestibular, você vai ter que fazer à mão. Nenhuma prova vai te pedir pra fazer o diagrama de Pauli ou o diagrama de diagonais. Você tem que saber. Você tem que saber montar. Monta um, deixa ele bonitão, faz das cores que você gosta, das cores do seu time, faz ficar bonito, que nas próximas aulas de Química 4, a gente vai ficar olhando isso toda hora. Ou você constrói toda hora, enfim, a gente vai fazer isso pra caramba. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Eu deixei uma tarefa bem suave, porque depois a coisa vai vir forte mesmo. E eu vou tentar no final de semana, no final de semana agora, te mandar uma lista de exercícios que aborde o Bohr e que aborde um pouquinho desse conceito inicial que eu apresentei de modelos atômicos atuais aí pra vocês. Tá? Eu acho que é melhor você estudar o slide mesmo e vamos seguindo, estudando todo o conteúdo de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês, tá tudo bem comigo. Um beijão, fique com Deus. Tchau, tchau.